Tem coisa que corrói por dentro em silêncio. A raiva que explode sem aviso, o incômodo que cresce por nada, a irritação que aparece quando você menos espera. Parece pequena, mas vai consumindo sua energia, seu foco, sua paz. É como se o mundo vivesse tentando te testar. Mas e se o problema não for o mundo? E se o que te tira do sério for, na verdade, um sinal de que algo dentro de você ainda está solto, desprotegido, confuso? A irritação é um reflexo, um espelho que mostra as partes da sua mente que você ainda não aprendeu a domar. Eu comecei a perceber isso quando me vi irritado de novo, no trânsito, com alguém lento na minha frente. Depois, irritado porque uma pessoa não respondeu uma mensagem. Irritado porque alguém interrompeu minha fala. E aí me veio a pergunta: por que isso me afeta tanto? Foi num desses dias que peguei um livro de Epicteto. E a frase estava lá, simples e firme: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Fechei o livro e fiquei olhando para o nada, porque aquilo mexeu fundo. Era isso. Eu estava me machucando com o que eu mesmo acreditava. O que me irritava não era o barulho. Era o pensamento de que ninguém respeita mais o silêncio. Não era a demora da pessoa. Era a ideia de que ela está me ignorando. Não era a crítica. Era o medo de parecer fraco diante dos outros. Ou seja, a dor não estava fora. Estava nas histórias que eu mesmo criava. E isso muda tudo. Porque quando você percebe que o fogo está dentro, não adianta tentar apagar o mundo lá fora. Tem que aprender a esfriar o que acontece aqui dentro. E aí vem o estoicismo com uma chave poderosa. Você tem controle sobre sua mente, não sobre o mundo. Marco Aurélio escreveu isso como quem entrega uma espada para quem vive cercado de monstros invisíveis. E eu entendi que minha irritação era como um grito interno por controle. Eu queria que tudo funcionasse do meu jeito, que as pessoas agissem como eu achava certo, que a vida me respeitasse mesmo sem eu dizer isso em voz alta. Mas o mundo não leu o meu roteiro, e nem vai ler. Quanto mais eu tentava forçar, mais me frustrava. E quanto mais me frustrava, mais me irritava. Era um ciclo. E o estoicismo me ensinou a quebrar esse ciclo de um jeito que ninguém nunca me explicou. Soltando. Soltar o controle. Soltar a exigência. Soltar a expectativa muda. Porque a paz não chega quando tudo obedece. Ela chega quando você deixa de esperar obediência. Quando você entende que não precisa controlar para estar em paz. Só precisa escolher o que vai alimentar dentro de você. A partir desse ponto, comecei a mudar aos poucos. Ainda sentia raiva, ainda me irritava. Mas agora eu conseguia ver quando isso vinha. E ao invés de explodir, eu investigava. O que isso aqui está me mostrando? Era como se cada irritação virasse uma lanterna, me apontando um canto escuro da minha mente. Um lugar ainda bagunçado, ainda infantil, ainda ferido. E isso, por mais duro que pareça, é libertador. Porque quando você se conhece, o outro perde o poder de te desestabilizar. Te digo com toda a honestidade, nenhuma irritação aparece do nada. Sempre tem uma raiz escondida. Às vezes, é uma expectativa mal resolvida. Outras vezes, um orgulho ferido. Tem dia que a raiva não é por causa do que aconteceu hoje, mas pelo que ficou mal resolvido lá atrás. E você nunca teve coragem de encarar. E aí, qualquer coisa vira gatilho. Um tom de voz, um olhar torto, um atraso. E você explode. Mas será que você realmente está bravo com o outro? Ou está bravo porque não quer olhar para aquilo que dói dentro de você? Eu lembro de uma vez em que uma pessoa me corrigiu na frente de outras. Foi uma correção educada, nem foi ofensiva. Mas eu me fechei na hora. Fiquei com aquilo me corroendo por dentro por dias. Só que depois, quando parei para pensar com calma, percebi que não era raiva da pessoa. Era vergonha. Era medo de parecer burro. Era uma insegurança minha, que eu carregava desde os tempos de escola. E a verdade é que essa dor não era culpa dela. Era algo que eu ainda não tinha curado. É aqui que o estoicismo entra como remédio. Sêneca dizia que quem sofre por causa da opinião dos outros ainda não é livre. E essa frase me deu um soco. Porque eu percebi o quanto eu ainda era escravo do olhar alheio. O quanto minha paz dependia do humor dos outros. Eu podia estar bem, mas se alguém fizesse uma crítica ou virasse a cara, já me desmontava. E é aí que está a armadilha. Enquanto você precisa da perfeição do mundo para estar em paz, sua paz nunca é sua de verdade. Ela é empréstimo e pode ser tirada a qualquer momento. O estoico aprende a fazer o caminho inverso. Quando algo o fere, ele não culpa o mundo.
Ele volta o olhar para dentro e pergunta: o que isso diz sobre mim? Essa pergunta incomoda, sim, mas ela também liberta, porque ela tira o poder do outro e devolve para você. Ela te dá a chance de curar, de entender onde ainda existe ego inflado, onde ainda tem necessidade de validação, onde ainda mora um medo escondido. E quando você encara isso, a irritação perde força, porque agora você sabe de onde ela vem. Muita gente pensa que ser estoico é virar pedra, mas não é isso. Ser estoico é sentir tudo, mas não ser dominado por nada. É ter raiva, mas não ser guiado por ela. É perceber a irritação, mas escolher não alimentá-la. Isso exige treino, exige presença e, principalmente, exige coragem para se conhecer de verdade, porque conhecer a si mesmo dói. Dói ver onde você ainda se sabota, onde você se ilude, onde você ainda depende do aplauso ou do perdão de alguém que talvez nunca venha. Mas essa dor vale a pena, porque ela te prepara para uma vida mais leve, mais consciente, mais forte. Quando você entende que a irritação é só um sintoma, você para de tomar remédio para febre e começa a tratar a infecção de verdade. E essa infecção quase sempre se chama ego. Um ego que quer ter razão, que quer controle, que quer reconhecimento. Mas o estoico sabe, a verdadeira força não está em vencer o outro, está em vencer a si mesmo. E isso começa toda vez que você escolhe não reagir, mas refletir. Quando você entende isso, tudo muda. O mundo não vai parar de te testar. As pessoas vão continuar falhando. Alguém vai atrasar, alguém vai ser grosso, alguém vai te ignorar. Isso não muda. Mas o que muda, e muda tudo, é a forma como você reage. Reação é escolha. Reação é treino. A irritação só vence quando você reage sem pensar, quando você age no automático. E o estoico não vive no automático. Ele respira, ele observa, ele escolhe. Te conto um dia marcante para mim. Eu tinha um compromisso importante e tudo deu errado. Perdi o horário porque me passaram uma informação errada. Depois recebi uma crítica injusta de alguém próximo. No fim do dia, a pessoa que mais confiava me tratou com impaciência. O antigo eu teria surtado, teria gritado, culpado o mundo, me trancado num silêncio amargo. Mas nesse dia, eu respirei. Lembrei de Marco Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Sentei, fiquei em silêncio e decidi. O caos não vai entrar. Não foi mágica, foi decisão, foi prática, foi memória estoica. A paz não veio porque tudo se resolveu. Veio porque eu escolhi não me perder no que estava fora. Veio porque naquele momento eu entendi que perder um compromisso é ruim, sim. Ser criticado dói. Ser maltratado também. Mas nada disso justifica perder o controle de quem eu sou. O estoico treina a mente para ser abrigo, não campo de batalha. Ele constrói dentro de si um lugar onde nenhum caos externo tem chave. E esse abrigo interno se fortalece quando você aceita uma coisa simples, mas difícil de viver. A vida não gira em torno do seu roteiro. As pessoas não agem como você agiria, não pensam como você pensa. E isso não é injusto. É só real. A irritação nasce quando você tenta obrigar o mundo a seguir as regras que só existem na sua cabeça. E o mundo, claro, vai te frustrar, porque ele não conhece essas regras. Nem se importa com elas. Quer ver um exemplo? Você manda mensagem para alguém. A pessoa visualiza e não responde. A irritação vem na hora. Mas por quê? Porque você acredita que a pessoa deveria ter te respondido, que ela te deve uma resposta, que isso é o mínimo. Mas será que ela realmente deve? Será que você também não já visualizou mensagens e não respondeu? Será que a pessoa está ocupada, distraída ou vivendo uma crise que você nem imagina? O problema não é o que ela fez, é o que você acredita que ela deveria ter feito. De novo, não é o fato, é o julgamento. E é esse julgamento que o estoicismo te ensina a questionar. Porque quando você questiona a própria reação, você começa a entender a si mesmo. Começa a ver onde ainda tem rigidez, orgulho, feridas abertas. E cada irritação vira uma chance, um espelho, um convite. Marco Aurélio dizia: se você está perturbado, a culpa não é dos eventos, mas da sua interpretação. E é isso. A irritação é só um alerta. Um sinal de que você ainda está tentando controlar o incontrolável, exigir o que não foi prometido, esperar o que o mundo nunca disse que daria. Então respira e observa.
porque talvez o que te irritou hoje seja justamente o que você mais precisa aprender a soltar. Tem uma frase de Sêneca que sempre volta à minha mente quando me pego irritado. Esperar que o mundo te trate bem porque você é uma boa pessoa é como esperar que um touro não te ataque porque você é vegetariano. Forte, né? E verdadeira. A gente cresce com essa ideia de que se fizer tudo certo, os outros vão retribuir. Que se você for educado, gentil, presente, o mundo vai te recompensar com o mesmo. Mas a vida não funciona nessa lógica. E quando você percebe isso, ou você se frustra, ou você se liberta. Durante muito tempo eu vivia assinando contratos invisíveis com as pessoas. Eu fazia algo por alguém, e mesmo sem dizer nada, esperava algo em troca. Esperava reconhecimento, gratidão, atenção, cuidado. E quando não vinha, porque quase nunca vem do jeito que a gente espera, eu me magoava, me irritava. Começava a criar histórias do tipo: essa pessoa não se importa comigo, ela me usa, ninguém me valoriza. Mas tudo isso nascia de algo que só existia dentro da minha cabeça: a expectativa. Expectativa é uma das maiores fontes de irritação, e o mais perigoso é que a gente nem percebe que está esperando. É sutil. É como uma voz baixa que diz: eu faria diferente no lugar dela, ou depois de tudo que fiz merecia mais. Mas a verdade é dura. Ninguém é obrigado a agir como você agiria. Ninguém está lendo seu pensamento. Ninguém tem a obrigação de corresponder ao que você sonhou. E isso, quando aceito de verdade, tira um peso enorme das costas, porque você para de tentar controlar os outros e começa a escolher como quer agir, independente da resposta. O estoico oferece com inteireza, mas sem apego ao retorno. Ele faz o bem porque é quem ele escolheu ser, não porque espera algo em troca. E essa liberdade é poderosa, porque quando você não espera, tudo que vem é bônus. Quando você solta a âncora da expectativa, você começa a navegar com leveza. As pessoas erram, sim, se distraem, falham, te decepcionam, mas isso não te arrasta mais, porque você não está mais preso ao comportamento delas. Te dou um exemplo simples. Uma vez ajudei alguém por meses, sempre presente, sempre disposto. No momento em que precisei, essa pessoa simplesmente sumiu. Fiquei mal. Passei dias remoendo aquilo com raiva, sentindo que tinha sido injustiçado. Mas depois, refletindo com calma, percebi: o erro não foi dela, foi meu. Eu criei uma dívida que ela nunca assinou. Eu esperava um retorno que ela nunca prometeu. A mágoa era fruto da minha expectativa não dita. E quando entendi isso, pude finalmente perdoar. Não a pessoa, mas a mim mesmo por ter esperado demais. A partir daí, comecei a praticar o que Marco Aurélio chamou de generosidade sem orgulho e aceitação sem amargura. Dou o que posso, mas não carrego cobranças. Recebo o que vem, mas não me prendo ao que falta. A irritação nesse cenário perde espaço, porque ela não encontra mais brechas para entrar. A paz vem da clareza. E a clareza vem quando você entende. Ninguém tem a obrigação de te entender, de te retribuir, de ser do jeito que você sonhou. O único compromisso que importa é o que você faz com você mesmo. A irritação é o sintoma de um conflito interno. Não é o outro que te fere, é o que ele desperta em você. É o eco que aquilo provoca dentro da tua história, das tuas dores, das tuas memórias. E esse eco pode ser barulhento, principalmente quando você ainda não curou certas partes de si. Um simples não pode virar rejeição. Um atraso pode parecer desrespeito. Um olhar pode ser interpretado como julgamento. Mas será que é mesmo? Ou será que tem algo dentro de você pedindo para ser ouvido, acolhido e resolvido? Marco Aurélio escreveu que o mundo só te atinge onde você ainda não está em paz. Essa frase me persegue até hoje, porque ela mostra com clareza que a reação não nasce no outro. Nasce no ponto exato em que você ainda não se fortaleceu. É como uma ferida exposta. Qualquer toque dói. Não porque o toque é violento, mas porque o lugar já estava machucado. E enquanto você não olhar para esse machucado com responsabilidade, vai continuar culpando o dedo que tocou. A verdade é que muita gente prefere se irritar do que se conhecer, porque se conhecer exige coragem, exige parar de apontar o dedo e começar a olhar no espelho. Exige admitir que o problema não é sempre o outro, e isso é desconfortável, mas também é libertador, porque no momento em que você aceita essa verdade, você ganha poder, poder de mudança, poder de escolha,
poder de reagir diferente. E isso, no fundo, é o que define um estoico. Alguém que prefere o caminho difícil da consciência ao caminho fácil da acusação. Sabe aquele dia em que você está sensível e qualquer coisa te tira do sério? Alguém fala algo e você já responde atravessado. Outro te olha de um jeito estranho e você já se fecha. O mundo inteiro parece estar contra você. Mas depois, quando você respira e pensa com calma, percebe que a origem daquela irritação nem era externa. Era o cansaço, o medo, a ansiedade, a bagunça mental. O problema era você. O mundo só serviu de espelho. E é isso que o estoicismo propõe. Menos julgamento, mais investigação. Menos reação, mais observação. Menos cobrança do outro, mais responsabilidade sobre si. Epicteto dizia que ninguém te fere sem teu consentimento. E embora isso pareça duro de aceitar, é uma das verdades mais libertadoras que existem, porque mostra que você não precisa ficar refém das atitudes alheias. Mostra que existe um centro dentro de você que pode continuar calmo, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Esse centro é construído com prática, com repetição, com honestidade e com paciência. A paciência de se acolher nos dias em que você ainda reage mal, de não se punir por explodir, mas de aprender com cada explosão. Porque cada vez que você escolhe não responder com raiva, você está treinando, está fortalecendo essa fortaleza interna. E aos poucos, aquilo que te desestabilizava vai perdendo o efeito. Não porque o mundo mudou, mas porque você não é mais o mesmo. Chega uma hora em que você percebe. A paz não vem quando tudo está calmo lá fora. Ela nasce quando você aprende a ficar calmo por dentro, mesmo quando tudo lá fora está desabando. É aí que a irritação começa a perder espaço, porque ela não encontra mais terreno fértil para crescer. Ela tenta, mas não pega, como semente jogada em pedra. E isso é um sinal claro de evolução, um sinal de que você está saindo da reatividade e entrando num território mais firme, o da consciência. Mas consciência não é passividade, não é aceitar tudo calado. O estoico não vira tapete. Ele apenas escolhe o que vale a pena responder. Ele não gasta energia com o que não pode controlar. Ele aprende a distinguir o que é escolha dele e o que pertence ao mundo. Isso dá leveza, dá foco, dá poder e, acima de tudo, dá dignidade. Porque nada é mais digno do que saber que sua paz não depende do comportamento de ninguém. Eu lembro de uma situação em que fui profundamente ofendido por alguém que eu respeitava. Em outro tempo, eu teria perdido o controle, teria devolvido no mesmo tom, teria passado dias alimentando raiva, formulando respostas mentais, ruminando o que poderia ter dito. Mas naquele momento eu me calei. Não por fraqueza, mas por força, porque entendi que responder no impulso seria me igualar àquilo que eu queria superar. E isso não é ser superior, é ser fiel a quem você escolheu se tornar. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se parecer com quem te feriu. E essa frase mudou minha forma de reagir ao mundo. Hoje, eu entendo que cada vez que escolho não me contaminar pela raiva dos outros, eu estou vencendo uma batalha invisível. A batalha de não repetir o padrão, de não cair no jogo da provocação, de não devolver dor com dor. E isso exige uma coragem silenciosa, uma força que não grita, mas que se sente. O mundo vai continuar te testando. Pessoas vão ser injustas, sim. Vão ser rudes, ingratas, frias. Não espere perfeição de quem ainda está em construção. E todos nós estamos. Inclusive você, inclusive eu. Por isso, quando vier a vontade de explodir, de gritar, de reagir, respira. Pergunta para si mesmo, o que isso aqui quer me ensinar? Às vezes a resposta não vem na hora, mas só o fato de perguntar já muda tudo. Já tira a força do impulso. E aos poucos você vai percebendo algo mágico. O que te irritava antes já não te afeta mais. O que te tirava do sério agora é só um detalhe. Não porque o mundo ficou mais educado, mas porque você ficou mais inteiro, mais centrado, mais dono de si. A irritação perde o poder quando você entende que a paz é uma decisão. E essa decisão começa toda vez que você escolhe não reagir, mas refletir. Tem gente que acha que ser calmo é fraqueza, que manter a compostura é sinal de submissão. Mas não é. A verdadeira força é silenciosa. Ela não precisa provar nada para ninguém. O estoico não se cala por medo.
Ele se cala porque já entendeu que não precisa vencer todas as discussões para estar em paz. Ele não precisa responder na mesma moeda, porque ele já deixou de negociar sua paz por migalhas de razão. Ele não quer vencer o outro, ele quer vencer a si mesmo. Essa é uma das viradas mais duras e também mais libertadoras que o estoicismo ensina. O outro não precisa mudar para você melhorar. Enquanto você depender da mudança dos outros para se sentir bem, vai viver num eterno ciclo de frustração. Vai se irritar com quem fala demais, com quem fala de menos, com quem não fala. Vai se irritar com o silêncio, com o barulho, com o trânsito, com o clima, com tudo. Porque sua paz ainda está no bolso dos outros. E ninguém protege com zelo aquilo que nem sabe que carrega. Mas o dia em que você decide pegar de volta esse controle, tudo muda. Você começa a perceber que não precisa mais se defender o tempo todo. Que nem toda crítica é uma ameaça. Que nem todo silêncio é desprezo. Que o mundo não gira em torno do que você acredita que é certo. Isso te dá uma leveza difícil de explicar. Uma liberdade que não depende do comportamento de ninguém, só do seu olhar sobre o mundo. Epicteto dizia: o que está ao seu alcance? Sua vontade, suas ações, seus julgamentos. Todo o resto escapa das suas mãos. E quanto mais você tenta agarrar o que não pode controlar, mais frustração você junta. A irritação vem quando você se recusa a aceitar isso. Quando você insiste em forçar o outro a ser quem ele não quer ou não consegue ser. Mas a paz vem quando você solta essa necessidade. Quando você entende que o outro é livre, e você também. Te conto um exemplo que me ensinou isso na prática. Tive um colega de trabalho que sempre fazia piadinhas maldosas. No começo, me irritava demais. Eu ficava ruminando aquilo, criando respostas na cabeça, esperando o momento certo para dar o troco. Mas um dia percebi, ele não vai mudar. E mais ainda, eu não preciso mudar ele. Eu preciso mudar o que isso desperta em mim. Foi aí que deixei de reagir. Comecei a olhar para ele com curiosidade, não com raiva. E um dia, sem que eu esperasse, ele parou. Talvez tenha cansado, talvez tenha visto que não surtia mais efeito. O que importa é que, naquele processo, quem mudou fui eu. É assim que o estoico age. Ele não se vinga, ele não grita, ele não se encolhe. Ele apenas se mantém firme naquilo que acredita, e isso incomoda muito mais do que qualquer resposta agressiva, porque revela um poder que não pode ser tocado. A irritação não acha mais espaço para se abrigar. Ela tenta, mas não encontra mais onde morar. Tem uma coisa curiosa que a gente aprende com o tempo. Quanto mais você se conhece, menos as coisas te tiram do eixo. Não porque você virou alguém frio, mas porque você se tornou alguém inteiro. Quando você entende suas feridas, suas carências, seus medos, o outro perde o poder de te atingir, porque você já sabe de onde vêm as dores. E quando a dor é conhecida, ela não domina, ela ensina. A irritação então vira bússola. Ela mostra onde ainda mora uma ferida que precisa de atenção. É nesse ponto que o estoicismo vira prática diária. Não é sobre decorar frases de filósofos antigos. É sobre olhar para dentro com honestidade. É sobre perceber que toda vez que algo te irrita, existe ali uma lição escondida. Marco Aurélio dizia: quando algo externo te perturba, o problema não está na coisa em si, mas no seu julgamento sobre ela, e esse julgamento está sob seu poder. Isso é libertador, porque tira o foco do outro e traz para você a responsabilidade e o poder. Mas não é fácil, porque exige humildade, exige reconhecer que nem sempre você é vítima. Às vezes, você é cúmplice da sua própria irritação, porque insiste em esperar do outro algo que ele nunca prometeu, porque insiste em exigir perfeição onde só existe humanidade, porque ainda carrega padrões de comportamento que aprendeu lá atrás e nunca questionou. E aí vive preso num ciclo. Alguém erra, você se irrita, culpa o outro, mas não muda. O estoico quebra esse ciclo. Ele transforma a irritação em pergunta, e a pergunta em crescimento. Um dia me peguei irritado porque uma pessoa não respondeu o meu bom dia. Parece pequeno, mas aquilo ficou me incomodando. Comecei a pensar 1000 coisas. Será que ela está brava comigo? Será que fiz algo errado? Depois parei e pensei, por que isso me afetou tanto? E percebi que não era sobre ela. Era sobre o quanto eu ainda buscava aprovação. O quanto eu ainda sentia que precisava ser visto, reconhecido, validado. E quando não recebia, me sentia rejeitado. Mas a rejeição não estava fora. Ela já morava dentro de mim. Só foi cutucada.
É esse tipo de observação que muda a vida, porque mostra que o problema real não é o que aconteceu, mas o que isso revela sobre você. E se você tiver coragem de encarar, aí sim começa o processo de transformação. A irritação vira porta de entrada para autoconhecimento, e o autoconhecimento vira o terreno fértil da paz verdadeira, uma paz que não depende do comportamento do outro, mas da clareza que você construiu sobre si mesmo. O estoico entende que a liberdade começa nesse ponto, quando você para de reagir como vítima e começa a responder como autor, quando você não espera que o mundo te trate bem para estar bem, quando você não precisa mais que tudo dê certo para sentir que está certo por dentro. Isso é poder. Não o poder de controlar os outros, mas o poder de se conduzir com firmeza mesmo em meio ao caos. Um poder que não grita, que não se impõe, mas que transforma. A maior armadilha da irritação é que ela se disfarça de justiça. Você sente raiva e pensa, mas eu tô certo, eu só tô reagindo ao absurdo do outro. E é verdade, às vezes o outro passa do limite mesmo. Mas se toda vez que alguém ultrapassar o limite você perder o controle, então quem é que manda em você? O outro, o ambiente, o acaso. É esse o ponto que o estoicismo cutuca. A irritação pode até parecer justa, mas ela te prende num jogo onde você nunca vence, porque o controle da sua paz está sempre na mão de alguém. O estoico quer uma paz que não dependa de justiça externa. Ele sabe que a vida nem sempre será justa, que o mundo nem sempre vai reconhecer seu esforço, que as pessoas nem sempre vão te tratar como você trata elas. Ele aceita isso não por fraqueza, mas por sabedoria, porque ele prefere cultivar uma paz sólida por dentro do que viver tentando consertar cada injustiça do lado de fora. Ele entende que viver em paz é diferente de viver numa bolha. É aprender a manter o centro mesmo no meio da bagunça. Te conto uma cena marcante. Estava num restaurante, esperando há mais de 40 minutos. Já tinham passado outros pedidos, e o meu nada. Chamei o garçom, que foi seco, mal educado, como se o erro fosse meu. Na hora, senti aquele calor subir. A raiva veio seca, mas antes de explodir, respirei. Me perguntei, vale a pena perder minha paz por isso? E pensei, isso aqui é só mais um teste. Falei com calma, não gritei, não ironizei, e saí de lá leve. Porque não entreguei meu equilíbrio para alguém que nem sabia o que eu estava carregando. Esse tipo de resposta não nasce do dia para a noite. É fruto de prática, de queda, de erro, de reflexão. Já explodi antes. Já gritei. Já disse coisas que me arrependi. Mas a cada vez que a irritação me venceu, eu tentei entender o que estava por trás. Não para me culpar, mas para me conhecer. E foi assim, pouco a pouco, que fui construindo uma versão minha mais firme, ainda com falhas, claro, mas mais consciente. Sêneca dizia, não é porque o mar está calmo que o marinheiro é bom, é no meio da tempestade que se conhece o valor do navegador. Essa é a medida real da nossa paz. Quem você é quando tudo dá errado? Quando você é mal interpretado, ignorado, desrespeitado? A irritação vem sim, mas o que você faz com ela é o que importa. Alimenta, descarrega nos outros, ou olha para ela e decide agir com sabedoria? Toda vez que você escolhe a calma em vez da explosão, você está mudando o curso da sua vida. Não é exagero, porque cada pequena escolha constrói uma direção, e a direção define o destino. A irritação pode parecer só um detalhe, mas ela contamina tudo. Tua fala, teu corpo, teus pensamentos. Já a calma, mesmo silenciosa, vai criando raízes, vai fortalecendo tua mente, vai te moldando por dentro. E isso é o começo da verdadeira liberdade. Muita gente se acostuma tanto com a própria irritação que já nem percebe o quanto ela consome. Vive no automático. Responde com grosseria, bufa, revira os olhos, fecha a cara. Depois até esquece o motivo, mas o estrago já foi feito. Porque toda vez que você desconta sua raiva no mundo, você deixa marcas, nos outros e em si mesmo. E às vezes, o mais difícil não é consertar o que foi dito, é lidar com o arrependimento de ter se deixado levar. O estoico não busca a perfeição. Ele sabe que vai falhar, que vai se irritar, que vai perder o controle de vez em quando. Mas ele também sabe que cada falha é um convite, um chamado para investigar. O que dentro de mim ainda está tão vulnerável que qualquer coisa dispara essa raiva. Marco Aurélio chamava isso de vigilância da alma.
Ele dizia que é preciso observar nossos impulsos como quem vigia um campo, atentos aos pequenos movimentos antes que virem tempestades. Um dos momentos mais desafiadores para mim foi quando um familiar próximo disse, com todas as letras, que eu era desatento e egoísta. Aquilo me pegou num ponto sensível. No passado eu teria rebatido na hora, mas naquele dia me permiti escutar. Dói, mas escutar sem reagir, sem se defender, é um exercício de força interna. Respirei. Fiquei em silêncio e mais tarde, sozinho, escrevi. Se isso me doeu tanto, é porque talvez exista uma ponta de verdade aí, ou pelo menos um ponto que eu ainda não compreendi. E essa reflexão valeu mais que qualquer resposta atravessada que eu pudesse ter dado. O que aprendi com o tempo é que a irritação é uma reação de superfície. Ela mostra que algo foi tocado, mas o que está embaixo é o que realmente importa. Pode ser orgulho, pode ser insegurança, pode ser cansaço acumulado, ou até medo de não ser amado. A raiva é só a casca grossa que a gente usa para não mostrar a fragilidade. Mas o estoico entende que se esconder da própria fragilidade é perder a chance de crescer, porque é justamente no ponto onde a dor nasce que a transformação começa. Epicteto dizia que o verdadeiro progresso é medir o quanto você se afeta com o que antes te desmoronava. Essa é uma régua silenciosa. Ninguém vê. Não dá para postar. Mas você sente. Sente quando consegue ouvir uma crítica sem se desmontar. Quando aceita um não sem se revoltar. Quando vê o caos e não se deixa arrastar. Isso é maturidade emocional. Isso é construção estoica. E isso começa com pequenas escolhas, feitas em silêncio, todos os dias. Aos poucos, a vida deixa de ser um campo de guerra. As pessoas deixam de ser inimigas. Os erros dos outros param de ser afrontas pessoais. Você começa a perceber que a maioria das pessoas nem quer te provocar. Elas só estão reagindo às próprias dores, às próprias limitações. E isso muda tudo, porque você passa a olhar com mais compaixão. Não para aceitar abusos, mas para não absorver veneno, para não carregar pesos que não são seus. E isso é uma libertação que nenhum grito no trânsito vai te dar. Um dos maiores sinais de evolução é quando você começa a escolher o silêncio, não por falta de palavras, mas por excesso de sabedoria. O silêncio do estoico não é vazio, é cheio de consciência. É aquele tipo de silêncio que diz mais do que qualquer frase agressiva, que mostra presença, não ausência, porque quando você se conhece, já não sente necessidade de responder a tudo. Você percebe que nem toda provocação é um convite, e nem todo ataque merece um contra-ataque. Antes, eu achava que ficar quieto era perder, que precisava sempre me justificar, defender meu ponto, mostrar que eu estava certo. Mas com o tempo, fui aprendendo a perder debates para ganhar paz, a abrir mão de ter razão para manter minha essência, a parar de me explicar para quem já decidiu não entender. E isso não é desistência, é escolha. Escolha por mim, pela minha energia, pelo meu equilíbrio. Marco Aurélio dizia que o que não te afeta interiormente não pode te ferir. E isso me fez enxergar que a maior parte da minha irritação vinha de dentro, não de fora. Era a minha mente criando batalhas que nem existiam. Era o meu ego reagindo a qualquer coisa que parecesse ameaça. Era a minha insegurança se disfarçando de justiça. E quando você enxerga isso com honestidade, você começa a parar de lutar contra fantasmas. Te conto uma cena simples, mas que virou um divisor de águas para mim. Eu estava na fila de um banco, com pressa. Uma senhora na frente começou a conversar com a atendente, falando devagar, contando história. E eu ali, suando, cheio de coisa para fazer, vendo o tempo escorrer. A irritação veio, mas naquele instante me veio uma imagem. E se fosse minha mãe ali, sendo tratada com paciência? Mudei meu olhar na hora. Saí dali leve, porque entendi que a pressa era minha, o problema era meu, e a solução também estava nas minhas mãos, no meu pensamento. Esse tipo de virada não acontece todo dia. Mas quando você começa a treinar a mente com base no que Epicteto e Marco Aurélio ensinaram, essas pequenas vitórias se tornam mais frequentes. Você começa a se pegar sorrindo em situações que antes te tirariam do sério. Começa a sentir compaixão onde antes sentia raiva. Começa a agir com presença onde antes só reagia com impulso. E é aí que você percebe:
Tá virando alguém mais forte, mais sereno, mais difícil de abalar. Mas isso não significa que você não sente mais nada. Você ainda sente. Mas agora sente e observa. Sente e respira. Sente e escolhe. Porque agora você sabe que existe uma distância entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço mora sua liberdade. A liberdade de não agir no automático, de não ser escravo dos seus impulsos, de não viver como uma bomba relógio pronta para explodir a qualquer momento. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que quer, é não ser dominado por tudo que sente. E quando você começa a saborear essa liberdade, a irritação perde o sabor. Ela fica amarga demais, porque você já conheceu um gosto melhor, o da paz que não depende do outro. A paz que nasce quando você escolhe não reagir como sempre reagiu, quando você se torna novo diante de velhos gatilhos. Isso é estoicismo vivo, não é frase bonita. É prática, é escolha, é treino. Tem algo que ninguém te conta. Você não precisa se justificar por tudo que sente, mas precisa sim ser responsável por tudo que faz com o que sente. Sentir raiva não é o problema. O problema é despejar essa raiva nos outros, como se fosse obrigação deles te acolher num momento que nem você entendeu direito. A irritação, quando mal cuidada, vira veneno. Primeiro para você, depois para quem está ao redor. E o mais perigoso, ela se disfarça de personalidade forte, de sinceridade, de "tô sendo verdadeiro", mas no fundo é só descontrole. O estoico não reprime o que sente. Ele reconhece. Ele sente raiva, sim, mas ele também sente o peso, que é viver reagindo com raiva a tudo. Ele sente o desejo de revidar, mas também sente a paz que é não precisar vencer uma discussão para continuar inteiro. É essa sensibilidade interna que o diferencia, porque ele não reage com o estômago, ele responde com a mente, ele observa antes de agir. E isso é um treino diário, quase invisível, mas profundamente poderoso. Um dia desses, uma pessoa próxima me falou algo atravessado num momento delicado. Eu estava fragilizado, cansado. Aquela frase foi como um corte. A vontade imediata era responder na mesma moeda, com raiva. Mas naquele instante, me veio uma imagem. Eu, aos gritos, tentando vencer alguém que nem sabia que tinha me ferido. Era patético. Então respirei. Fiquei em silêncio. Mais tarde, quando a cabeça esfriou, escrevi para essa pessoa com calma. Expliquei como me senti. E ela, para minha surpresa, nem lembrava do que tinha dito. Se eu tivesse explodido, teria criado um conflito onde só havia distração. Esse é o ponto central da filosofia estoica, aplicada à irritação. Você não precisa explodir para ser verdadeiro. Não precisa se impor para ser respeitado. Você pode ser firme, sem ser agressivo. Pode ser claro, sem ser cruel. Pode ser emocional, sem ser impulsivo. Essa combinação é rara, mas quando você desenvolve, vira um escudo, não contra o mundo, mas contra os seus próprios impulsos. E isso muda tudo. Sêneca escreveu: as pessoas que mais sofrem não são as que passam por dificuldades, mas as que não sabem lidar com elas. A irritação é só mais uma forma de não saber lidar, de transformar pequenas frustrações em grandes tempestades, de usar a dor como desculpa para ferir quem está perto. E quando você se dá conta disso, começa a agir diferente. Começa a colocar limites, não só nos outros, mas também em si mesmo. Limites nos impulsos, nos pensamentos, nas interpretações que você faz sem perceber. E aí nasce um tipo de maturidade que não se aprende em livro, só na prática. Você se torna mais observador, mais reflexivo, mais gentil. Com os outros, claro, mas principalmente com você mesmo, porque você entende que se irritar não te faz errado, te faz humano. Mas se esconder atrás dessa irritação para justificar atitudes ruins, aí sim você está fugindo da responsabilidade de crescer. E crescer, no fim das contas, é isso: escolher a cada dia ser menos reativo e mais consciente. Tem uma hora na vida em que você precisa decidir. Ou continua alimentando essa raiva silenciosa que te desgasta por dentro, ou começa a olhar para ela com curiosidade. Porque a raiva tem causa. Ela não aparece do nada. E se você for corajoso o suficiente para investigar, vai descobrir que muitas vezes ela não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Ela vem de algo antigo, de um abandono mal resolvido,
de uma humilhação não digerida, de uma cobrança que você faz de si mesmo, mas desconta nos outros. É por isso que o estoico não se contenta em dizer "sou assim mesmo". Ele não usa sua personalidade como desculpa. Ele quer saber por que reage do jeito que reage. Ele quer entender o que tem por trás daquele estalo, daquela resposta atravessada, daquele fechamento súbito, porque ele sabe que toda irritação tem uma raiz. E quando você encontra essa raiz, pode decidir se continua regando ou se começa a podar. A transformação começa quando você para de proteger suas feridas e começa a curá-las. Te conto uma coisa que nunca esqueci. Eu era adolescente e sempre me irritava quando me corrigiam na frente dos outros. Não importava se era com educação ou não. Eu sentia como se estivesse sendo exposto, e aquilo me deixava furioso. Anos depois, numa conversa profunda com um terapeuta, percebi que aquilo vinha da infância, de uma situação na escola em que fui ridicularizado por um professor. Na época guardei aquilo em silêncio, mas o corpo não esqueceu, a mente não esqueceu. E toda vez que alguém me corrigia, o gatilho era ativado, a ferida sangrava. Essa memória me ensinou algo essencial. Nem toda irritação é sobre o presente. Muitas vezes, ela é só um lembrete de algo que você ainda precisa resolver. E se você não estiver atento, vai passar a vida inteira tratando o sintoma e nunca a causa. Vai se afastar de pessoas boas por reações ruins. Vai destruir oportunidades por interpretações equivocadas. Vai se tornar alguém que assusta, quando na verdade só precisava ser acolhido. Marco Aurélio nos lembra que a verdadeira força vem de dentro, que você pode ser forte sem ser agressivo, que você pode ser firme sem ser duro. E isso é uma arte, uma habilidade que exige treino, humildade e muito autoconhecimento. Não dá para viver em paz com o mundo quando você está em guerra consigo mesmo. E a irritação é sempre um sinal de guerra interna, uma guerra silenciosa, muitas vezes invisível, mas que consome tudo. A calma, os relacionamentos, o sono, a saúde. E o pior é que muita gente nem percebe que está vivendo assim. Vai acumulando raiva em pequenas doses. Uma irritação no trânsito aqui, uma grosseria no trabalho ali, uma crítica não digerida acolá, até que um dia explode. E a explosão parece desproporcional, exagerada. Mas para quem carrega esse peso calado há anos, qualquer faísca vira incêndio. O estoico aprende a soltar esse peso antes que ele vire bomba. Ele não espera o caos para mudar. Ele cuida da mente como quem cuida de uma casa. Limpa, organiza, repara. Porque sabe que se não cuidar, vira ruína. A verdade é que você não precisa de um mundo calmo para ser uma pessoa calma. Você precisa sim de uma mente que não reaja a tudo como se estivesse sendo atacada. Porque o mundo vai te provocar. Disso você não escapa. Mas a sua paz não precisa ser passageira nem frágil. Ela pode ser construída com tanto cuidado por dentro que nenhum barulho de fora consiga derrubar. E isso não é ilusão. É treino, é escolha, é filosofia colocada em prática, todo santo dia. O estoico sabe que não é o barulho que incomoda, é o que esse barulho encontra dentro da gente. Às vezes o silêncio incomoda mais do que qualquer grito. Às vezes, o sorriso de alguém te provoca mais do que a grosseria de outro, porque tudo depende do que você anda carregando, do que você já curou e do que ainda está mal resolvido aí dentro. Por isso a irritação precisa ser olhada com mais seriedade. Ela é sinal, ela aponta. E se você tiver coragem, pode seguir esse rastro até a ferida que ainda pede cuidado. Epicteto dizia, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Essa frase parece simples, mas ela carrega um mundo dentro. Ela diz que você tem escolha, que mesmo diante da grosseria, da ofensa, da frustração, ainda há um espaço de liberdade. E nesse espaço mora o teu poder. O poder de não repetir padrões, de não explodir como sempre explodiu, de não se contaminar com a raiva dos outros. Esse poder não vem de fora, não vem de leitura, de vídeo, de conselhos. Ele vem do autodomínio que você constrói aos poucos, como quem planta uma árvore. Eu me lembro de uma situação recente. Estava no supermercado e uma pessoa me empurrou com o carrinho, nem pediu desculpa. A primeira reação foi aquele calor na nuca, sabe? A raiva querendo sair. Mas naquele instante, algo dentro de mim sussurrou. Será que vale a pena entregar tua paz por isso? E eu sorri. Sorrir não porque achei graça,
mas porque percebi que tinha acabado de vencer uma batalha silenciosa. Ninguém viu, mas eu senti. E foi uma das vitórias mais importantes do meu dia. Essas pequenas vitórias são o que moldam o estoico. Ele não busca aplausos por ser controlado. Ele não espera reconhecimento por sua calma. Ele apenas vive de acordo com o que acredita. E isso é raro, porque a maioria vive de reação em reação, como folhas ao vento. Se o mundo sopra de um jeito, se irrita. Se sopra de outro, explode. Mas o estoico é raiz. Ele pode até balançar, mas não se arranca fácil. E essa firmeza não vem de fora. Vem da decisão íntima de não ser mais dominado por impulsos passageiros. Quando você começa a viver assim, tudo muda. Não porque o mundo fica mais gentil, mas porque você já não exige mais que ele seja. Você aprende a lidar com grosseria sem se tornar grosso. Aprende a lidar com injustiça sem se tornar injusto. Aprende a lidar com caos sem se tornar um. E isso é revolução silenciosa. É transformação sem espetáculo. É força que não precisa levantar a voz para se fazer respeitar. Tem um momento na jornada em que você percebe. A irritação não desaparece da noite para o dia, mas ela muda de lugar dentro de você. Antes, ela vinha na frente, guiando suas reações. Agora, ela começa a aparecer no fundo, como um aviso. Ela ainda chega, mas você já não obedece. Já não explode. Já não responde de imediato, porque você aprendeu a esperar. E esperar não é ser lento, é ser sábio, é dar tempo para o pensamento chegar antes da palavra, é dar espaço para o coração, respirar antes do impulso agir. Essa sabedoria tem um custo, o desconforto, porque controlar a irritação não é confortável. Exige força emocional, exige presença. É como segurar uma enxurrada dentro de um copo. Mas toda vez que você consegue, mesmo que por segundos, você está expandindo sua capacidade de escolha. E isso é poder real. O estoico não quer ser perfeito. Ele quer ser lúcido, quer agir com clareza, quer viver com coerência. E a coerência começa quando você reage de acordo com seus princípios, e não com o humor do momento. Já aconteceu de eu estar num dia ruim e alguém me tratar mal. Era o cenário perfeito para mais um conflito. Mas algo dentro de mim já estava treinado. Respirei fundo. Disse, tá tudo certo. A pessoa estranhou, esperava um confronto. Mas ali, naquele segundo, eu não cedi. E foi estranho, porque a minha mente queria brigar, mas meu corpo ficou quieto. Depois entendi. Eu não estava sendo fraco. Eu estava sendo livre, porque não precisei mais da aprovação do outro para me sentir bem, nem da discussão para me sentir forte. Sêneca ensinava que o sábio não se altera por injúrias. E quando li isso pela primeira vez, duvidei. Pensei, impossível não se abalar, mas depois percebi que ele não falava de indiferença. Ele falava de força interna, aquela que não deixa que um comentário maldoso te roube o dia, que uma crítica injusta te defina, que um olhar torto te tire o sono. Isso é possível, sim, mas exige treino. E o treino começa quando você decide que sua paz é mais importante que sua necessidade de ter razão. Esse tipo de escolha se espalha. Ela começa pequena, num silêncio, num gesto contido, numa resposta pensada. Mas aos poucos vira seu jeito de existir. Você passa a entrar nos lugares com mais leveza. As pessoas sentem. Algumas se incomodam porque esperam reação. Outras se inspiram. Mas o mais importante, você sente. Sente que está mais inteiro, que a vida está menos pesada, que você não precisa mais lutar o tempo todo, porque você já não reage como antes, já não se fere como antes, já não se abandona como antes. E esse é o segredo mais bonito do estoicismo. Ele não te transforma num robô sem emoção. Ele te transforma num ser humano consciente, que sente, mas não se afoga, que escuta, mas não absorve tudo, que fala, mas só quando vale a pena. E quando você chega nesse lugar, mesmo que por instantes, você entende o valor da calma, não como ausência de problema, mas como presença de autocontrole. Um autocontrole que não vem da rigidez, mas do cuidado. Com o mundo, sim, mas principalmente com você. Tem uma coisa que ninguém te ensina na escola. A verdadeira força não está no grito mais alto, nem na resposta mais rápida, nem no argumento mais afiado. A verdadeira força aparece quando você tem todo o motivo do mundo para reagir e escolhe não reagir. Quando você segura o impulso não por medo, mas por sabedoria.
Quando você percebe que às vezes manter a calma dói, mas perder a calma custa caro. Custa sua paz, sua energia, sua essência. Muita gente confunde autocontrole com fraqueza. Dizem que quem cala consente, que quem não reage é bobo. Mas a verdade é o oposto. Gritar é fácil, xingar é automático, explodir é instintivo. O difícil é sustentar o silêncio com dignidade. É segurar a palavra que machuca e escolher a que constrói. É ter argumento e mesmo assim escolher o silêncio. Isso não é covardia, é maturidade. E o estoico vive em busca dessa maturidade. Não para agradar os outros, mas para proteger o que há de mais valioso, a paz interior. Eu me lembro de um momento em que fui acusado injustamente. A vontade era responder, provar minha inocência, esfregar verdades. Mas respirei, deixei o tempo falar, e ele falou. Com o tempo, tudo se esclareceu, sem que eu precisasse levantar a voz. Aquilo me ensinou que nem tudo precisa ser resolvido na hora, que nem tudo precisa da sua energia imediata. Às vezes, o melhor que você pode fazer por si mesmo é se recolher, não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque tem briga que mesmo que você vença, você perde por dentro. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não ser igual ao que te feriu. E isso ecoa dentro de mim até hoje, porque já me feriram muito, e por muito tempo, minha resposta foi virar igual. Quando me ignoravam, eu ignorava. Quando me ofendiam, eu revidava. Quando me traíam, eu fechava o coração. Mas depois, percebi que estava me transformando no tipo de pessoa que eu não queria ser. Reagir igual não me curava, me contaminava. E foi aí que decidi, vou ser diferente. Não por eles, por mim. Ser diferente exige coragem, porque o mundo espera que você reaja, que você se iguale, que você entre na dança do descontrole. Mas o estoico dança outra música. Ele observa, ele sente, ele escolhe. E essa escolha o torna forte de um jeito que a maioria nunca vai entender, porque é uma força silenciosa, que não precisa de palco, que não precisa de plateia. É a força de quem conhece a si mesmo, de quem já entendeu onde ainda dói e decidiu cuidar ao invés de culpar. A irritação não desaparece, ela visita. Mas agora, quando ela bate a porta, você não abre de imediato. Você pergunta, o que você quer me mostrar? E muitas vezes a resposta não vem na hora. Mas o simples fato de perguntar já muda tudo, porque você deixa de ser escravo da reação e passa a ser senhor da sua resposta. E isso é um passo gigante rumo à liberdade. Não a liberdade de fazer tudo o que quiser, mas a de não ser mais dominado por tudo que sente. Talvez a maior transformação que o estoicismo oferece seja essa. Você para de tentar controlar os outros e começa a dominar a si mesmo. Parece simples, mas é o oposto do que a maioria faz. A maioria gasta energia querendo que o outro entenda, que o outro mude, que o outro reconheça. E quando isso não acontece, se frustra, se fecha, se irrita. Mas o estoico vai por outro caminho. Ele entende que quanto mais tenta controlar o que está fora, mais perde o controle do que realmente importa. Ele mesmo. Tem uma frase de Epicteto que é um soco de realidade. Tentar controlar o que não depende de você é o caminho mais rápido para a infelicidade. E é verdade. Quantas vezes você já ficou bravo porque alguém não respondeu sua mensagem no tempo que você queria? Ou porque alguém não te tratou com o carinho que você esperava? Ou porque as coisas não aconteceram do seu jeito? E se perguntar com sinceridade, vai perceber. O que doeu não foi o que aconteceu. Foi a expectativa que você criou sobre como aquilo deveria ter sido. Te conto um exemplo simples. Um dia desses, enviei uma mensagem importante para uma pessoa. Ela visualizou e não respondeu. Passou um dia, 2. Eu já estava criando 1000 histórias na cabeça. Será que fiz algo errado? Será que ela me despreza? Até que parei, respirei e lembrei do que tenho aprendido. Eu não controlo o tempo dos outros. Não controlo a prioridade que alguém me dá. Só controlo minha interpretação. E naquele momento escolhi mudar o foco. Me concentrei no que eu podia fazer. E dias depois ela respondeu pedindo desculpas e explicando que estava num momento difícil. A lição ficou. Se eu tivesse reagido com raiva, teria perdido uma relação e talvez carregado um peso desnecessário. O estoico aprende a viver com leveza porque ele aceita a realidade como ela é. Não se ilude achando que o mundo vai se curvar ao seu querer.
Ele entende que a liberdade real começa quando você para de brigar com a realidade. Quando você para de dizer, isso não deveria estar acontecendo, e começa a perguntar, o que eu posso fazer com isso? É uma mudança sutil, mas profunda, porque ela tira você do papel de vítima e te coloca no papel de autor da própria história. Sêneca dizia, você é o seu maior território, cuide de si como um rei cuida de seu reino. E esse cuidado passa por observar onde você ainda se irrita com o que não pode controlar, porque ali está um ponto vulnerável, um ponto que ainda te domina. E se você tiver coragem, vai olhar para ele com atenção, vai entender o que te prende e vai começar a soltar, aos poucos, com paciência, com verdade, com presença. A irritação não precisa ser sua inimiga, ela pode ser sua aliada, um termômetro que mostra onde ainda mora a ansiedade, a necessidade de controle, o desejo de aprovação. E quando você usa essa informação para crescer, você se torna mais forte, mais lúcido, mais sereno. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você aprendeu a navegar melhor, mesmo quando o mar continua revolto. Tem uma cena que nunca me esqueço. Eu estava num ponto de ônibus atrasado e o motorista simplesmente passou direto, mesmo eu fazendo sinal com a mão. A raiva veio quente. Eu queria gritar, reclamar, esmurrar o vento, mas naquele instante me veio uma pergunta que carrego comigo desde então. Isso vai importar daqui a 3 horas? Daqui a 3 dias? Daqui a 3 anos? A resposta era clara. Não. E se não vai importar depois, por que eu estava deixando aquilo roubar meu agora? Essa é uma das chaves mais poderosas do estoicismo, a noção do tempo. Marco Aurélio dizia que devemos olhar para os nossos aborrecimentos como coisas passageiras, porque a maioria das nossas irritações nasce da ideia de que tudo é urgente, tudo é pessoal, tudo é enorme. Mas quando você se distancia, percebe que aquilo que parecia o fim do mundo hoje, amanhã nem será lembrado. E viver com essa perspectiva reduz o peso da reação, porque você entende que a calma não é só uma virtude, é uma estratégia de sobrevivência. Só que calma não se compra, não se baixa num aplicativo, não se aprende num dia. Calma é construída, é treinada, é conquistada aos poucos, no silêncio das decisões que ninguém vê. Quando você escolhe não responder aquele comentário maldoso, quando decide sair de uma discussão antes que vire uma briga, quando segura o tom de voz, não por covardia, mas por sabedoria, são nesses pequenos momentos que você vai se tornando alguém mais firme, mais difícil de ser abalado. E isso muda tudo, porque você deixa de viver como uma esponja que absorve tudo ao redor e passa a ser mais como uma rocha, que sente o impacto, mas não perde sua forma. A irritação tenta entrar, mas encontra um muro construído com consciência, com leitura de si, com domínio interno. E quando alguém pergunta, como você aguenta isso calado? A resposta vem simples, porque eu sei o que eu perco quando deixo a raiva vencer. Epicteto dizia que ninguém é livre até que domine a si mesmo, e dominar a si mesmo é o maior desafio da vida, porque exige estar atento o tempo todo. Exige perceber que a irritação não começa quando o outro faz algo. Ela começa segundos antes, dentro da sua mente, quando você interpreta aquilo como ameaça, desrespeito ou rejeição. E é aí, nesse intervalo pequeno entre o que acontece e o que você pensa, que mora o campo de batalha. É ali que o estoico luta e vence no silêncio. Essa vitória não tem troféu, não tem aplauso, mas tem consequência. Porque viver com menos reatividade te faz dormir melhor, te faz falar menos do que se arrepende, te faz manter relações mais saudáveis e, principalmente, te faz gostar mais de quem você é quando ninguém está vendo. Isso, no fim das contas, é o que mais importa. Porque o mundo pode te provocar, mas só você pode decidir se vai reagir como antes ou responder como alguém que aprendeu com a própria história. Quando você entende de verdade o que está por trás da sua irritação, muita coisa começa a perder o poder que tinha. Aquela frase atravessada já não te fere como antes. A grosseria do outro não gruda mais. A crítica injusta não vira veneno. Não porque você virou de pedra, mas porque você virou de verdade. Passou a viver a partir de si e não da opinião alheia. Isso é uma das maiores conquistas que alguém pode ter. Viver de dentro para fora, e não o contrário. Mas isso não vem sem dor. Crescer dói. Mudar dói.
Aceitar que a maioria das suas reações foram escolhas inconscientes também dói. E é por isso que muita gente prefere continuar culpando o mundo. Porque é mais fácil dizer as pessoas me irritam do que olhar no espelho e perguntar: por que isso ainda me afeta tanto? O estoico faz esse movimento difícil. Ele não foge da dor de se conhecer. Ele entra nela, não para se afundar, mas para se encontrar. Lembro de uma época em que eu reagia mal a qualquer tipo de demora. Era no trânsito, na fila, numa resposta que não vinha. E por fora, eu dizia que era por causa da pressa, da produtividade, do tempo escasso. Mas quando fui fundo nessa questão, percebi que era outra coisa. Era uma sensação de invisibilidade, como se o outro, ao demorar, estivesse dizendo que eu não importava, que eu não era prioridade. E aí entendi. Minha dor não era o atraso, era o sentimento de não ser visto, e isso vinha de longe, da infância, de uma história não curada. Essas descobertas doem, mas também libertam. Porque quando você entende que a raiva não é pelo que aconteceu agora, mas por algo que você carrega há anos, você para de jogar culpa para todo lado e começa a acolher, a cuidar, a curar. É um processo lento, mas transformador. E o estoicismo oferece ferramentas para isso, não como uma receita mágica, mas como um caminho possível. Um caminho de consciência, de vigilância, de escolhas pequenas que acumulam grandeza com o tempo. Sêneca dizia que o verdadeiro sábio é aquele que aprendeu a ser senhor das próprias emoções, e não escravo delas. E isso não quer dizer que ele não sente. Muito pelo contrário, ele sente tudo, mas não se deixa arrastar. Ele vê a onda vindo, mas já aprendeu a nadar, já aprendeu a mergulhar no momento certo. E isso, na vida real, significa saber quando falar e quando se calar, quando agir e quando esperar, quando insistir e quando soltar. Você começa a perceber que a irritação é só um convite disfarçado, um chamado para olhar para dentro, para se perguntar o que ainda está desorganizado aí dentro, o que ainda precisa de atenção, porque o outro, com sua grosseria ou descaso, só aciona o que já existia em você. E quando você entende isso, não precisa mais lutar contra todo mundo. Só precisa aprender a conversar com suas próprias dores. E quando essa conversa começa, a transformação também começa. Tem um ponto da caminhada em que você começa a reconhecer um padrão. Sempre que se irrita, é porque algo em você ainda espera que o mundo funcione do seu jeito. É uma crença silenciosa, quase infantil. As pessoas deveriam agir como eu agiria. Ninguém deveria me tratar assim. As coisas deveriam acontecer como eu planejei. Mas a vida não leu seu roteiro e não vai seguir suas regras. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais leve tudo se torna. O estoico entende que a irritação é fruto da tentativa frustrada de controlar o incontrolável. A pessoa não responde. Você se irrita. O trânsito para, você se irrita. Alguém não compreende o que você quis dizer e você se irrita. Mas, se parar para pensar, nada disso depende de você. E é exatamente por isso que Epicteto batia tanto nessa tecla. Foque apenas no que está sob seu controle. Todo o resto, solte. Parece simples, mas exige desapego. E desapegar do controle é um dos maiores desafios do ser humano. Uma vez, durante uma discussão com alguém que eu amava, percebi que a conversa não levava a lugar algum. Eu explicava, repetia, argumentava, mas a pessoa parecia não querer entender, e eu ficava cada vez mais irritado. Até que, no meio do caos, percebi. Eu não estava bravo porque ela não entendia. Eu estava bravo porque eu queria que ela pensasse como eu. Eu queria que ela reagisse como eu reagiria. Mas ela não era eu, e nunca seria. Ali no meio de uma conversa tensa, eu entendi o que é soltar o controle. E pela primeira vez, fiquei em silêncio não por desistência, mas por maturidade. Esse tipo de maturidade não se ensina com palavras. Ela nasce da repetição, da reflexão, da humildade. Ela vem quando você aceita que viver em paz é mais importante do que estar certo, que se manter calmo às vezes vale mais do que vencer um argumento, que ouvir pode ser mais poderoso do que rebater. O estoico sabe disso. Ele não foge do conflito, mas ele escolhe não deixar o conflito se instalar dentro dele. Marco Aurélio escreveu que, quando você estiver perturbado, olhe primeiro para sua mente e não para o mundo. E isso virou uma prática para mim. Toda vez que me sinto agitado, eu paro e pergunto:
O que eu estou pensando sobre isso? Porque quase sempre a dor está na interpretação e não no fato. É o que você acredita sobre o que aconteceu que dói, não o que de fato aconteceu. E quando você muda o pensamento, muda tudo. Essa prática te torna mais leve, mais centrado, mais difícil de abalar. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais inteiro. A irritação vai continuar aparecendo, mas agora ela não te domina, ela não vira explosão, ela vira sinal. E você, que antes reagia sem pensar, agora responde com consciência. E essa resposta, por mais pequena que pareça, pode mudar o rumo de um dia, de uma relação, de uma vida. Porque onde havia guerra, agora existe escolha. E a escolha é sua. Chega uma hora em que você para de perguntar por que o outro fez isso comigo e começa a perguntar por que isso ainda me afeta tanto. Essa virada muda tudo, porque enquanto você culpa o outro, você entrega seu poder. Mas quando você volta o olhar para si, você pega esse poder de volta. Você entende que a irritação que sente é sobre você, não sobre o outro. É sobre o quanto você ainda se deixa conduzir por coisas que não controla, por pessoas que não mudam, por expectativas que nunca foram combinadas. É aí que a paz começa a nascer. Não como ausência de problemas, mas como clareza. Clareza de que você pode continuar bem mesmo quando tudo parece fora do lugar. Clareza de que o outro não precisa mudar para você melhorar. Clareza de que manter a calma não é se calar por medo, é se proteger com consciência. E quando essa clareza entra, a irritação começa a sair. Ela perde espaço, perde alimento, perde função. Eu já me irritei com tudo, com barulho, com atraso, com gente grossa, com gente fria, com gente lenta. Mas no fundo, o que mais me irritava era não saber lidar com tudo isso. Era a impotência. Era a expectativa de que o mundo me respeitasse, me compreendesse, me tratasse como eu achava que merecia. Só que o mundo não funciona assim. As pessoas são como são. E o que muda a sua vida não é o quanto elas te respeitam, mas o quanto você se respeita mesmo quando elas não conseguem. Essa é a essência do estoicismo. Ser fiel a si mesmo mesmo quando tudo à sua volta te convida a abandonar quem você é. Ser íntegro mesmo quando ninguém vê. Ser sereno mesmo quando tudo pede grito. Ser firme mesmo quando você está por dentro abalado. E essa firmeza não vem de fora. Não vem da validação, nem do aplauso. Ela vem do silêncio. Do silêncio de quem já se escutou o suficiente para não precisar mais provar nada para ninguém. Epicteto dizia que você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como reage ao que acontece. Essa frase, quando vivida de verdade, é um escudo, um abrigo, um norte, porque ela te lembra a todo momento que o mundo vai continuar sendo o mundo, mas você pode escolher quem vai ser dentro dele. E essa escolha é diária, é invisível, mas transforma tudo. A irritação agora se tornou um lembrete para mim. Toda vez que ela aparece, eu sei que tem algo a ser olhado, algo que ainda não está resolvido aqui dentro, algo que ainda não foi acolhido. E ao invés de reagir, eu pauso, observo, pergunto. Porque aprendi que o caminho da sabedoria não é o do impulso, é o da presença. Presença para sentir, sem se afogar, para ouvir, sem absorver, para viver, sem se contaminar com tudo que vem de fora. E quando você começa a viver assim, você não vira santo, nem frio, nem intocável. Você só vira alguém que não se perde mais com tanta facilidade. Alguém que mesmo diante do caos, ainda sabe onde fica o próprio centro. E isso, num mundo que vive desmoronando, é um tipo de poder que ninguém tira. Se tem uma coisa que você pode aprender com tudo isso, é que a irritação não é um fracasso, é um convite para voltar para si mesmo, para escutar o que ainda dói, para perceber onde ainda está tentando controlar o que não depende de você. Toda vez que você se irrita, não é o mundo te testando, é você mesmo mostrando onde ainda não encontrou paz. E quando você entende isso, muda a forma como se relaciona com tudo à sua volta. As situações deixam de ser armadilhas e passam a ser oportunidades. O estoico não vive esperando que a vida coopere. Ele sabe que a vida é incerta, que os outros são imperfeitos, que o mundo não vai seguir o script que ele escreveu na cabeça. Mas mesmo assim, ele escolhe manter o controle da própria mente,
porque sabe que é o único território onde ele tem real domínio, e proteger esse território se torna sua prioridade, não por orgulho, mas por sabedoria, não para ser admirado, mas para ser inteiro. Essa integridade interior é silenciosa. Você não precisa avisar que está mudando, não precisa anunciar que agora é uma pessoa calma. As pessoas vão notar, pela forma como você reage, pela forma como você silencia, pela forma como você deixa passar o que antes te dominava, e isso com o tempo se espalha, porque quem carrega paz dentro de si influencia tudo ao redor, mesmo sem dizer uma palavra. Te digo com verdade, você não precisa esperar estar pronto para começar. Comece agora, do jeito que der. No próximo momento em que a irritação vier, não lute contra ela. Observe, respira. Não precisa acertar de primeira, só precisa estar presente. Porque cada pequeno segundo em que você escolhe não reagir, já é um segundo de liberdade. E liberdade não é viver sem dor, é não ser mais escravo daquilo que sempre te prendeu. Sêneca escreveu que a raiva é um fogo que consome mais a quem a sente do que a quem a recebe. E esse fogo, se não for apagado, queima relações, queima oportunidades, queima você por dentro. Mas se for compreendido, ele pode ser transformado em luz, em clareza, em maturidade. E essa transformação começa dentro de você, no silêncio, no agora, no próximo olhar que você decidir não devolver com grosseria, no próximo atraso que você decidir não absorver como ofensa, no próximo erro do outro que você decidir não transformar em guerra. Você não precisa de um mundo perfeito para viver em paz. Só precisa de uma mente que não se entregue mais tão fácil aos impulsos, uma mente treinada, preparada, firme, uma mente estoica, e essa mente não nasce pronta. Ela é construída, dia após dia, escolha após escolha, silêncio após silêncio. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para começar essa construção. Ou talvez já esteja no meio dela sem perceber. Agora me conta, em qual parte da sua vida você mais precisa aplicar esse ensinamento hoje? Escreve aqui nos comentários. Vamos crescer juntos, um passo de cada vez. E se esse vídeo fez sentido para você, se ele te ajudou a enxergar algo diferente, te convido a continuar essa jornada com a gente. Aqui no canal Estoicismo Racional tem uma playlist inteira com mais de 200 vídeos que seguem exatamente esse caminho, o caminho da sabedoria aplicada à vida real. Assista agora à playlist Sabedoria Estoica. Ela pode ser o próximo passo que você precisava. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.